Fernando, no Armagem.com tem uma história escrita e desenhada por você que faz parte de uma saga chamada Profanatos, onde os vampiros são heróis. E de onde é que vem essa história, esse pensamento de um vampiro como herói? Cara, o vampiro originalmente começou como um monstro mesmo, era uma criatura em decomposição, que ilusoriamente aparecia como um ser humano normal. Mas eu acho que foi com a Anne Rice, no Entrevista com o Vampiro, que os vampiros começaram a ser vistos de um lado humano, com contradições, culpa. Forgive me if I have a lingering respect for life. Mas, pois é, a Anne Rice começou a colocar os vampiros mais dramáticos, mais o vampiro heróico, acho que surgiu daí. O vampiro da Anne Rice, ele deixa de ser o mal encarnado e começa a ser uma consciência, uma espécie de processo dialético com o mal. Você tem que aprender a lidar com esse mal para não se tornar um mal completo. Mas antes do herói vampírico, teve vampiro vilão que ganhou revista. Your friend, A Marvel fez uma série do Drácula, onde a revista era a tumba de Drácula. Gene Colan, que tinha um desenho que alguns acham agressivo e tal, mas é um desenho de uma força, de uma velocidade. Eu considero o Gene Colan uma espécie de Van Gogh dos quadrinhos. Pois é, e nas histórias desse Drácula surgiu o Blade. Que era super-heróizão. Por quê? Porque ele era um meio vampiro. Que no inglês é o tinha demigod, semideus. Ele era um demi-vampire, que era o Dampire. Personagem da Bonelli que tem justamente essas características. Um meio vampiro que combate vampiros. Que é o protagonista e o heróizão da série. E o Blade tem uma coisa interessante. A Marvel resolveu arriscar com ele, que era um personagem menos conhecido, e fazer um filme. Primeiro filme completamente sob o controle da Marvel. E o filme fez sucesso. E esse império de cinema da Marvel no momento surgiu a partir do Blade, que era um meio vampiro. Começou com Wesley Snipes, né? Começou com Wesley Snipes, cara. Foi por aí mesmo. and that you will enjoy your stay in my beautiful land. Pois é. Mas aí, o Vampiro da Anne Rice, esse negócio de sentimento de culpa e tudo mais, e lutar contra esse mal que existe dentro de você, acabou surgindo, vazando essa ideia para um jogo de RPG. You'll soon run out of chickens, Louis. Para alguns jogos de RPG, na verdade. Que a gente jogou durante muito tempo com vários amigos nossos. Vários amigos nossos. E foi através da criação de personagens durante esse jogo que os personagens de Profanatos surgiram. Fly. The blood is the life, Mr. Redfield. Os personagens dos quadrinhos foram inspirados pelo RPG. Pois é, o pessoal criou os personagens, a gente teve muito cuidado na criação desses personagens e no universo todo. Aí quando a gente parou de jogar, eu pensei, eu vou deixar isso tudo ir pro espaço, desperdiçar. Forgive me if I have a lingering respect for life. E os personagens eram muito legais porque eles tinham conflitos próprios, eles tinham uma dimensão literária, coisa que você não vê normalmente nos quadrinhos. O cara é o heróizão e acabou, ele tem uma camada só. Exatamente. Muito do que tinha nos jogadores, eles acabavam imbuindo no personagem. O que dava ao personagem umas características próprias muito legais. E parte das piadas que surgiam dentro do jogo acabavam vazando para as histórias e tudo. E criava situações interessantes. Falei, cara, isso com umas mudançazinhas, dando uma ajeitada, vai funcionar bem nos quadrinhos. Eu juntei isso com alguns outros elementos que eu pensei que podia ser interessante e o Profanatos foi surgindo daí. A composição da própria ambientação da história mais escura, mais sombria. Isso favorece em termos de dimensão do terror, né? E uma coisa interessante, passa-se numa cidade de Fortaleza, numa realidade alternativa, onde algumas coisas deram um pouco mais errado do que atualmente. Do you not think there are things in this universe which you cannot understand and which are true? É bom, a negada pode conferir lá no Armagem, vai ser muito legal. Drink and join me.